Fala galera, beleza? Aqui é o Fabinho com mais uma aula de Física Geral Experimental 3. A gente vai fazer aqui brevemente a teoria do circuito RC. Tudo bem, pessoal? O circuito RC, primeiro, eu tenho um resistor, eu tenho um capacitor e eles têm de estar em série. Mas por que, professor, eles têm de estar em série? Porque se eu colocar eles em paralelo... Porque se eu colocar eles em paralelo, professor Bruno, o que vai acontecer? Esse cara é aberto e esse cara é fechado. E a corrente vai passar toda no resistor. Então, obviamente, eu tenho que deixar os dois em série. Tá? O circuito RC, os dois componentes têm que estar em série. O que nós vamos ter no nosso circuito hoje? Nós temos uma fonte aqui de 220 volts. Você vai localizá-la facilmente lá no circuito, né, ali na hora do vídeo. Se você não localizar a fonte de 220 volts na hora do vídeo, quer dizer que você dormiu assistindo o vídeo. Muito bem. Né? E aí, pessoal, eu venho para um amperímetro. Né? O amperímetro, ele faz o quê? Ele vai medir a corrente. Mas, professor, qual que é o papel do amperímetro? Né? Uma vez que você tem aquele conceito de que corrente é uma espécie de velocidade da propagação do fluxo de elétrons, de cargas, né? dQdt, uma vez que a corrente é carga sobre tempo, né? Tudo que é sobre tempo na engenharia tem o conceito de taxa de velocidade, né? Então, o que acontece? A corrente elétrica está medindo a taxa de passagem do fluxo de elétrons. E à medida que os elétrons vão parando nas placas do capacitor, né, vão enchendo a placa do capacitor, positivo desse lado, cargas negativas do outro lado, né, ou lacunas ou positivos desse lado, carga negativa do outro lado, a corrente dele vai caindo, porque vai enchendo a placa, vai entupindo a rua ali, vai aumentando o trânsito, vai enchendo, vai diminuindo a velocidade. Quando ele chegar a zero, imagina a Paulista, 6 horas da tarde, chuva, antes do carnaval, motoqueiro, manifestantes, zerou, parou a velocidade. Então quer dizer que o capacitor está completamente cheio. Mas ele está cheio quando? Quando a corrente chegar em zero. Então essa é a ideia. Quando nós abrirmos a chave do circuito, a corrente vai cair até zerar. Ok? Mas professor, qual que é a função matemática dessa queda? É o que nós estamos atrás. Então eu tenho um resistor em série no capacitor. No início essa chave vai estar fechada. Eu vou ter um circuito U igual a RI, né? Tensão, resistência e a corrente rolando. Ela chega aqui, ela jampeia o capacitor, ela pula o capacitor, ou seja, o capacitor está em curto e ela vai embora e volta para a fonte. Daqui a pouco eu abro essa chave, né? E a corrente que era fixa, né, começa a diminuir pelo enchimento das placas. Então vamos lá. A tensão total, galera, que é 220 volts aqui, ela vai ser tensão do resistor, R vezes I, né, mais tensão do capacitor. Tensão do capacitor é carga sobre capacitância. Então é carga sobre capacitância. Muito bem. Fiquei com essa expressão aqui. O que eu vou fazer com essa expressão? Posso multiplicar os dois lados por 2? Posso. Posso tirar LN dos dois lados? Posso. Posso dividir por 5 os dois lados? Posso. Posso derivar os dois lados em relação ao tempo? Posso. Eu vou derivar todas as parcelas do tempo, pessoal. Dá uma olhada. A hora que eu derivar o 220, vai dar zero, porque a tensão é constante. A hora que eu derivar a RI, a resistência do nosso circuito é constante, e aí eu fico com derivada da corrente no tempo. DI dt. Tá? E a hora que eu derivar esse termo, como o capacitor é constante, vai ficar mais 1 sobre C, né? dQ dt. Muito bem. Vai ficar carga sobre tempo. Carga sobre tempo a gente sabe que é corrente, tá bom? Então, nós temos que 0 é igual a R dI dt mais carga sobre tempo é corrente, vai ficar I sobre C. Opa! Eu vou jogar esse I sobre C para o lado de lá. Do lado de lá vai ficar menos I sobre C. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. RDI dt. Muito bem. Eu vou jogar esse R para lá dividindo. Dá uma olhada. Vai ficar DI dt. DI dt é igual a menos I sobre RC. E eu vou pegar esse I que está aqui, pessoal. Eu vou passar ele dividindo e vou passar o dt multiplicando. Aliás, vou passar o dt integrando e vou jogar esse I para debaixo do elemento infinitesimal DI, Dá uma olhadinha. Vai ficar assim,
dI sobre I é igual a menos dt sobre RC. Hora que eu realizar a integral dos dois lados, né, eu vou integrar o lado de lá de uma corrente inicial até uma corrente final e o lado de cá eu vou integrar de 0 até o tempo t. Mas nós temos duas premissas desse circuito. Uma que o resistor ele tem um valor constante de 4,7 megaohm, 10 a sexta ohm, um resistor alto, para que a gente consiga rapidamente carregar esse capacitor. E eu tenho um capacitor de 4,7 microfarad, 10 a menos 6 farad, tá bom? Esses valores de capacitor e resistor são fixos, eles vão sair da minha integral. Integral de dI sobre I, ln de I, né? Substituindo os limites de integração, vai ficar ln de I menos ln de I zero, que é a mesma coisa que ln de I sobre I zero. E o lado de lá vai ficar menos T sobre RC. Bom, pessoal, se eu isolar a corrente, olha que legal, né? Eu vou passar o ln como E para o lado de lá, I sobre I zero é igual a E a menos T sobre RC, tá bom? E o I0 que está dividindo aqui, ó, eu vou passar multiplicando. I é igual a I0, ou seja, ele parte da corrente inicial, que vai estar ali na casa dos 46 microamperes no nosso experimento. Ele parte da corrente inicial e à medida que vai passando o tempo, né, a corrente vai caindo com uma exponencial negativa. Ou seja, né, eu tenho uma corrente aqui, começa com um valor inicial aqui, ó, I0, tá bom? E à medida em que você vai passando o tempo, a corrente vai caindo até zerar. Tempo. Nossa, professor, quanto vai zerar? Nunca, né? É uma exponencial, né? Mas quanto mais tempo você deixar, mais perto do zero ele vai estar. Quanto mais perto do zero ele vai estar, mais perto do zero vai estar essa corrente, mais abarrotado de carga vai estar a placa do capacitor. Não é à toa que quando você compra um equipamento novo, ele fala, dê 24 horas de carga, dê 12 horas de carga, né? Quanto mais tempo você deixar, você garante que mais próximo do zero essa corrente vai estar, você garante que mais abarrotado o seu capacitor vai estar, ok? Vamos fazer uma análise desse gráfico? Aí, Alex, você dá um corte aqui. Galera, voltando aqui, ó. Fala, galera, beleza? Vamos voltar aqui com a parte da análise gráfica. O que vai acontecer? Se eu analisar essa função a fundo, eu vou chegar nessa curva aqui, que é uma exponencial negativa, né? O I igual a I0 e a menos T sobre RC. Se eu pegar a primeira derivada dessa curva, mas não a primeira derivada igual a zero, a primeira derivada igual a zero é a derivada em que faz a reta com 0 graus de inclinação. Eu vou fazer a primeira derivada na coordenada t igual a 0. Então eu vou fazer a primeira derivada nessa função aqui, ó. Ele vai pegar o ponto, ele vai tangenciar o ponto I0, de corrente I0 que está aqui. E vai dar um certo tempo aqui, ó. Este tempo que está aqui, eu vou chamar pela letra tal, tá bom? Tal. Que tempo é esse, professor? É um tempo aí, a gente vai conversar sobre esse tempo, né? E aí, olha que legal, eu vou pegar a tangente desse ângulo alfa, porque a gente aprendeu que a primeira derivada é o coeficiente angular da reta tangente, ok? Então eu vou fazer a tangente desse alfa, olha que legal. A tangente desse alfa, ele é negativo porque é uma reta decrescente, cateto oposto à corrente inicial, I0, sobre cateto adjacente, que é esse tempo tal. Tempo tal, o que significa esse tempo tal, professor? Professor Bruno, melhor professor da universidade, professor mais bem avaliado, professor mais querido, professor mais orelhudo de toda a universidade. Ele é o professor 10, top 10, é o nosso professor que faz robô, que faz projeto, nosso professor high-tech. Ele vai explicar para você o que é esse tempo tal, né, o tempo de carregamento do capacitor, né? Então eu peguei aqui a tangente. Para igualar ela, eu vou fazer a primeira derivada, eu vou fazer o I'. E eu vou fazer o I' onde? Na coordenada t igual a 0. Olha o que vai acontecer. I' de t igual a 0. Dá uma olhada. I', vamos derivar essa função?
hora que eu derivar isso aqui, I0 é constante, é a corrente inicial, ficou. Tá? Derivada de E a menos T sobre RC é o próprio E a menos T sobre RC, vezes a derivada do argumento, que é menos 1 sobre RC. Eu estou derivando em T, né? Vai ficar menos 1 sobre RC. Na coordenada T igual a 0, galera, se eu jogar 0 aqui, ó, no lugar do T, vai ficar E elevado a 0, né? E E elevado a 0 dá 1. E se eu disser que a primeira derivada é igual a tangente, né, ao coeficiente angular da reta tangente, se eu igualar os dois, olha que bonito, ó, menos I0 sobre RC é igual a menos I0 sobre esse tempo tal aí que o professor Bruno vai explicar no alto de sua excelência. E aí a gente corta o I0 com I0, menos com menos, olha que legal. O tempo que leva para eu carregar decentemente o capacitor, a capacidade de carga, o tempo para carregamento dele é R vezes C. Se você multiplicar o resistor pelo capacitor, Alex corta esse pedacinho, então vamos lá pessoal, tal é igual a RC. Se você multiplicar o resistor por esse capacitor, você tem o tempo que leva para carregar o seu celular. Mas professor, por que o meu celular está ficando velho, ele está uma bosta, ele está carregando muito rápido? Porque o capacitor seu vai oxidando, como a gente fez nas aulas de associação de capacitores, a gente estudou, né? O seu capacitor ele vai oxidando, consequentemente a área das placas vai diminuindo de tamanho, porque é onde está oxidado você não tem mais o repouso de carga estática, né? Você perde a permissividade, o seu capacitor vai reduzindo e o tempo de carga vai reduzindo. Então, amiguinho, se o seu celular está carregando muito rápido, provavelmente ele também está descarregando muito rápido. É muito triste isso. Se ele carrega mais devagar, né, ele descarrega mais devagar. Se ele carrega rápido, ele descarrega rápido. Carregue sempre o seu celular com ele desligado. O Fabinho Suado vai ficando por aqui. Vamos agora com o professor Bruno, que vai excelentemente explicar a parte prática, tá bom? Vamos lá? Beijo do gordo. Pessoal, galera da Física Geral Experimental 3, professor Bruno, estamos aqui para fazer a experiência do circuito RC. O professor Fábio já explicou aí a teoria do circuito RC, vamos agora para a prática. Primeiro eu vou explicar aqui o funcionamento do circuito e depois vocês vão ter a tomada de dados aí via vídeo, vocês vão acompanhar os dados e vão anotar, ok? Então aqui nós temos o circuito, temos uma fonte de tensão de corrente contínua, essa fonte está alimentando o circuito RC, nós estamos medindo aqui em paralelo a tensão da fonte, estamos alimentando o circuito RC com 226 volts de tensão. Aqui nós temos em série, sai pelo cabo vermelho e chega até uma chave, que é uma chave para a gente colocar o circuito RC em carga ou descarga. Nessa posição, a chave faca, o cabo vermelho, que vem da fonte, está em curto com outro cabo vermelho, que vai para o circuito para poder carregar o circuito. O cabo vermelho sai e entra nesse multímetro. Esse multímetro está na função amperímetro. Eu estou medindo a corrente que vai passar pelo circuito RC. Pelo cabo preto, a corrente vai e chega até o resistor. Esse é o resistor R, né? Que você deve anotar o valor dele aí de 4,7 mega ohms, ou seja, 4,7 vezes 10 a sexta ohms. O resistor está em série com o capacitor. O capacitor está dentro dessa caixinha aqui, que é o capacitor de 4,7 microfarad. 4,7 vezes 10 a menos 6 Faraday, né? Anotem esse valor aí, que é o valor do C. Como vocês acompanharam com o professor Fábio, o produto R vezes C vai dar o tal, que é a constante de tempo do circuito RC. O resistor vezes o capacitor. Se você fizer a conta 4,7 vezes 10 a sexta vezes 4,7 vezes 10 a menos 6, vai dar 22 segundos. Esse produto dá 22 segundos, que é o tal teórico do circuito. É a constante de tempo teórica
do circuito RC, ok? Nesse momento, pessoal, a gente tem aqui o cabo azul que vai para a fonte no negativo dela, fechando o circuito, ou seja, está tudo em série aí no circuito. Pessoal, neste momento nós temos a corrente de 47,7 microampere, ou seja, 47,7 vezes 10 a menos 6 ampere. Anotem esse valor. Esse valor é o valor da corrente I0, ou seja, a corrente no instante de tempo zero, ok? Por que essa corrente é no instante de tempo zero? Nesse momento o capacitor ele está totalmente descarregado e ele vai entrar em processo de carga. Por quê? Veja essa chave tipo faca aqui, ó. Ela está em paralelo com o capacitor. Nesse momento, como ela está fechada, ela está pondo o capacitor em curto. A corrente passa pelo multímetro, sai pelo cabo preto, passa pelo resistor. E o que ela vai fazer agora? Ela vai para a chave. A corrente não está passando no capacitor para carregá-lo. O capacitor está em curto, ele está descarregado e está em curto. A corrente, os elétrons não estão indo para o capacitor, porque eles estão indo para a chave. A corrente está passando na chave. No momento que eu abrir a chave, o que vai acontecer? O capacitor vai sair do curto. A corrente vai passar pelo capacitor e vai promover o quê? O carregamento do capacitor. As placas de metal dentro do capacitor, o capacitor também está dentro dessa caixinha plástica, que é para isolar, para evitar choques. As placas metálicas do capacitor vão começar a ficar carregadas. Elas vão receber elétrons, cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro. E o que vai acontecer com a corrente do circuito? Como o professor Fábio explicou, com o passar do tempo, a corrente do circuito vai cair. Ela vai se reduzir exponencialmente até zero. Então, por um tempo passado aí, a corrente circulando no circuito vai ser zero. Em que momento a corrente vai ser zero? Quando o capacitor estiver totalmente carregado. Fazendo uma analogia, é como você carregar o seu celular. Quando você coloca o seu celular para carregar e ele está descarregado, a bateria dele, a bateria vai puxar a corrente máxima da fonte, né? Que é no momento zero. Quando a bateria vai ficando mais e mais carregada, ela precisa drenar menos corrente da tomada, consequentemente a corrente vai decaindo com o tempo. Então, só para mostrar, pessoal, agora não precisa tomar os dados agora, eu vou abrir a chave e a corrente vai começar a decair. O capacitor está em processo de carga. A corrente decai exponencialmente até zerar. Pensa o capacitor como uma caixa de areia, para armazenar areia. A areia são os elétrons. Quanto mais elétrons vão entrando na caixa, menos espaço tem para eu carregar mais. Então a corrente vai caindo. Por quê? Porque tem menos elétrons entrando nessa caixa. Até o momento que a caixa fica totalmente cheia. Neste momento, a corrente zera, porque o capacitor já está totalmente carregado. É a mesma coisa que o seu celular na tomada. Quando a bateria chega a 100% de carga, já não drena a corrente da fonte, da tomada, porque está totalmente carregada a bateria. O princípio de uma bateria, né, é o mesmo princípio de um capacitor. Um capacitor serve para armazenar carga. Na verdade, uma bateria nada mais é do que um capacitor grande. Agora a corrente, ó, ela está se aproximando de zero. Ela está em 2 microampere, né? Está se aproximando de zero, que é o momento onde o capacitor está totalmente carregado. E aí, consequentemente, a gente pode fazer a descarga, né? Quando ele estiver carregado, eu posso descarregar ele, tá certo? Então a corrente vai se aproximando de zero para a gente poder fazer a descarga, certo? Ela decai exponencialmente, é uma exponencial negativa, com expoente negativo, como o Fábio mostrou, né? Então ela vai decaindo a corrente com o tempo. Quando ela zera, é porque o capacitor já está totalmente carregado. Ela já se aproxima de zero. Se eu só mostrar aqui a chave para eles, Cleiton,
Quando eu virar a chave faca para descarga, o que eu vou fazer? Eu vou desligar a fonte do circuito. O circuito vai ficar desligado da fonte. Não vai ter mais alimentação. O que vai acontecer nesse momento? A corrente, ao invés de fluir da fonte para o circuito, vai ser o contrário. A corrente vai sair do capacitor, que ele tem carga, ele vai começar a descarregar no circuito. Consequentemente, a corrente vai ficar negativa. Por que ela vai ficar negativa? Porque a corrente vai sair do capacitor, que está aqui, ó, vai entrar pelo preto do multímetro e vai sair pelo vermelho. Ela vai fluir no sentido inverso. Então, observem, a corrente vai ficar negativa. Observem a corrente negativa. A corrente agora está fluindo no sentido contrário. Ela sai do capacitor para o resto do circuito. Também é um comportamento exponencial o processo de descarga. A corrente ela vai em módulo decaindo exponencialmente, né? Ou aumentando, se você considerar o sinal. Então o que está acontecendo aí? O capacitor está perdendo a sua carga. A corrente está fluindo, né, do capacitor para o circuito. O capacitor está ficando descarregado. Nós estamos num processo de descarregamento. A carga do capacitor está sendo consumida até o momento de zerar. Para o tempo grande, o que vai acontecer? A corrente vai zerar, a corrente está decaindo em módulo até zerar. Quando a corrente zerar, significa que o capacitor está totalmente descarregado, né? Ou seja, o processo de descarga ocorreu de forma completa. Então, o que vai acontecer? Já estamos em 2 microampere, a corrente é negativa, lembrando, porque o sentido inverteu. Antes a corrente ia da fonte para o capacitor, na carga. Agora a corrente vai do capacitor para o resto do circuito, o sentido é inverso, por isso negativo. Então o capacitor está descarregando, no momento da descarga total, ele não tem nenhuma carga nele, não tem como ter corrente no circuito, porque a fonte também está desligada. Então se aproxima de zero, o capacitor agora está praticamente descarregado, o processo de carga se deu. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou ligar o cronômetro e nós vamos fazer a carga e a descarga novamente. E vocês vão anotar os valores de corrente a cada 1 segundo. Claro que você vai poder travar o vídeo aí para pegar os valores, tá certo? Você vai poder travar o vídeo para pegar os valores. Você vai pegar o valor de corrente e o valor de tempo. Vou usar um celular aqui, ó, para deixar o cronômetro girando durante o processo de carga e também durante o processo de descarga. Você vai ter todos os valores de corrente e todos os valores de tempo. E aí você vai montar os gráficos que o Fábio explicou para identificar o comportamento exponencial na carga e na descarga e tirar a constante de tempo tal a partir do gráfico, ok? Então, pessoal, agora nós temos aí focado o multímetro, a corrente é máxima, 47,7 microampere, essa é a corrente no tempo zero, o cronômetro está zerado. Eu vou iniciar o cronômetro e nós vamos começar o processo de carga, do capacitor. Vocês vão ter todos os dados aí para fazer o gráfico. O que você vai fazer depois? Vai tomar os valores aí de corrente a cada 1 segundo e montar a tabela para fazer o gráfico, tá certo? Então eu vou iniciar aqui o cronômetro. No momento que eu iniciar o cronômetro, eu vou abrir a chave e vai começar o capacitor a carregar, tá certo? O capacitor vai começar o processo de carga e a corrente vai decair exponencialmente. Até o momento que ela zerar, você vai ter os dados para montar a tabela para fazer o gráfico. Então vamos lá, pessoal? Então a corrente está decaindo, você vai ter a possibilidade aí depois de anotar os dados. A cada 1 segundo você vai poder gravar um vídeo, travar o vídeo, digo, e pegar o valor de corrente. Lembrando que esse valor de corrente está em microampere. Por exemplo, agora temos 20 microampere e a corrente vai decaindo até zero. O momento que ele zera é o momento que o capacitor está totalmente carregado. Estamos carregando o capacitor. A corrente é positiva, está vindo da fonte para o capacitor. Está entrando pelo cabo vermelho e saindo pelo preto. É o sentido da corrente, que é o sentido em direção ao capacitor. O capacitor está carregando e a corrente está
diminuindo exponencialmente. Com esses dados que vocês estão observando agora, os dados de tempo e corrente, vocês vão fazer o gráfico. Y é corrente, o X é tempo. Peguem os dados a cada 1 segundo e montem a tabela. Observem que já se passaram aí um pouco mais de 1 minuto, não é isso? E nós temos aí os dados. Enfim, não precisa pegar a cada 1 segundo, mas você vai pegar aí, na verdade, alguns pontos para fazer o gráfico, né? Aí, aproximadamente 8, 10 pontos ao longo do tempo, já dá para fazer o gráfico, tá certo? Vocês não vão pegar cada 1 segundo não, falei besteira, né? Você vai ficar muito ponto, né? Vai ficar 80 pontos aí. Não é isso, tá? Vocês vão pegar, na verdade, peguem aí 10 pontos espaçados no tempo aí, né? Como a gente está chegando a 1 minuto e 40, você pode pegar aí a cada 10 segundos. Eu confundi a base de tempo. Pega a cada 10 segundos, já vai dar uns 10 pontos aí, tá certo? Então, com isso, nós vamos zerar, o capacitor estará totalmente carregado. Eu vou parar o cronômetro, porque o capacitor já está totalmente carregado. Vou reiniciar o cronômetro agora para fazer a descarga, ok? Então o capacitor está totalmente carregado, a corrente é 0, porque o capacitor está totalmente carregado, e nós vamos fazer o processo de descarga, que é simétrico, né? Vai ser uma exponencial simétrica, a corrente vai começar, obviamente, negativa agora, que a corrente vai vir do capacitor pelo fio preto e vai sair pelo vermelho na medição. Vai estar no sentido inverso, vai estar partindo do capacitor, né? Essa corrente, você vai tomar ela aí a cada 10 segundos para poder montar a tabela e fazer o gráfico. A cada 10 segundos de cronômetro, você marca a corrente com o valor negativo que vai aparecer aí. Então eu vou botar a chave na descarga para fazer a descarga e vou iniciar o cronômetro, né? Vou iniciar o cronômetro e fazer a descarga, tá certo? Então vamos lá, fazendo a descarga. O capacitor está em descarga, a corrente está subindo, né? Se a gente considerar o sinal, mas em módulo ela está decaindo exponencialmente. O capacitor está descarregando. A corrente parte do capacitor e vai para o circuito e vai para o resto do circuito, tendo o sentido inverso. A fonte está desligada do circuito. Toda a corrente parte do capacitor. No momento que a corrente zerar, significa que o capacitor foi totalmente descarregado, né? Não tem mais corrente, não tem mais elétrons partindo do capacitor. Agora temos 7,2 aproximadamente microampere. O capacitor está descarregando. Já chegamos aí a 50 segundos, ok? Temos aí mais 1 minuto. Já vai passando de 1 minuto. Anotem esses valores. A cada 10 segundos você trava o vídeo e pega o valor para montar a tabela e fazer o gráfico que vai dar um ajuste exponencial. Vocês podem fazer o gráfico no Excel, tá? O Excel já dá o ajuste exponencial, vocês sabem disso. Pode montar o gráfico de carga e o gráfico de descarga. Em Y é corrente e em X é o tempo dado pelo cronômetro. Então estamos aí encerrando o experimento. Olha lá, a corrente vai zerar, que é o momento que o capacitor está totalmente descarregado. Ok, pessoal? Então é isso aí. A cada 10 segundos, tomem o valor de corrente a partir do vídeo e montem as tabelas. A partir das tabelas, vocês vão conseguir fazer o gráfico no Excel e encontrar o tal, né, experimental do circuito RC e comparar com o tal teórico, que é de 22 segundos. A partir daí, vocês encontram o erro percentual desse experimento. Então é isso aí, pessoal. Circuito RC, valeu, nos vemos aí brevemente.